Dia 20 de março. Santo Abraão Eremita, 366. Embora dos tempos antigos, é a vida de Santo Abraão uma das mais edificantes e comoventes da Igreja. Mesopotâmia é a terra onde nasceu Abraão. Pais religiosos e nobres deram ao menino uma educação ótima. Tendo chegado à idade própria, o pai fez a proposta de um casamento com uma donzela distintíssima por ele mesmo escolhida. Apesar de ter tomado a resolução de permanecer celibatário, os pais se opuseram a este voto e assim, para não os contrariar, Abraão contraiu um matrimônio, abraçando o estado que não lhe correspondia à índole. No dia do casamento, declarou à jovem esposa ser sua vontade permanecer no estado de perfeita castidade. Levado por esse desejo, abandonou a mulher e retirou-se da sociedade. Este passo causou grande dor e indignação no seio da família, que tudo fez para descobrir o paradeiro do santo. Depois de uma busca de 17 dias, foi encontrado numa cela de eremita perto de Edessa. Em vão tentaram persuadi-lo de que deveria ficar com a esposa. Abraão permaneceu inacessível às argumentações todas, pois era sua vontade não ter comunicação alguma com o mundo. 12 anos viveu na sua cela, dedicando-se unicamente à obra de piedade e penitência, quando recebeu notícia da morte dos pais. Grande era a herança que lhe cabia. Para fugir do menor apego às coisas do mundo, pediu a um fiel amigo fizesse distribuição de todos os seus bens entre os pobres e necessitados. Entretanto, sua santidade começava a tornar-se conhecida. Perto de Edessa havia uma vila cujos habitantes estavam entregues à mais grossa idolatria. Todos os esforços do bispo de Edessa para converter aquela gente eram baldados. Dirigindo-se afinal a Abraão, o santo eremita, com orações, predicas e penitências de 3 anos, conseguiu que os idólatras largassem esse culto e se convertessem ao cristianismo. Abraão tinha um irmão no século que, morrendo, deixou uma filha muito jovem de nome Maria. Abraão, no intuito de dispensar-lhe uma educação ótima, chamou-a ao lugar onde ele morava e instruiu-a nas ciências que lhe eram úteis e principalmente na ciência de Deus. Rápidos eram os progressos que a donzela fazia e em pouco tempo se tornou um modelo perfeito de virtude e penitência. Satanás, porém, espreitando a ocasião propícia para preparar a queda da jovem, achou meio de perdê-la. Para este fim, se serviu de um eremita perverso e ímpio que costumava visitar Abraão, sob o pretexto de consultá-lo. Este, infeliz, tomado de paixão pela jovem, armou-lhe laços contra a virtude e fê-la cair. Maria, refletindo no que fizera, encheu-se de horror, mas de vez de confiadamente se dirigir a Deus e implorar perdão, entregou-se a demasiada tristeza, que a levou ao desespero. Saiu da companhia do tio para a cidade próxima, onde se desmandou completamente. Abraão, ignorando o que havia acontecido à sobrinha, chorava amargamente a desaparição da mesma, pedindo a Deus que se compadecesse dela. Quando 2 anos depois chegou a saber que vida Maria levava, dirigiu-se à casa da mesma e pediu-lhe hospedagem. Como se disfarçava em viajante, a sobrinha não reconheceu. Quando, porém, estava à mesa, Abraão deu-se a conhecer e, com uma voz entrecortada de soluços, disse à sobrinha: Maria, minha filha, ainda me conheces? Onde está o vestido angélico de tua virtude? Onde estão as lágrimas que derramaste na presença de Deus? Onde as penitências que eram tuas delícias? Como, filhinha minha, chegastes a cair no abismo? Por que motivo me ocultaste a tua queda? Se soubesse o que te acontecera, dar-te-ia reconduzido ao caminho de Deus. Ter-te-ia reconduzido ao caminho de Deus. As palavras, as lágrimas de Abraão impressionaram vivamente a Maria. Coberta de vergonha, cheia de arrependimento, permaneceu imóvel qual uma estátua. Vendo isto, Abraão, com as expressões mais ternas, procurou erguer o espírito da moça. Não te deixes levar pelo desespero, minha querida filha. Todos os teus pecados eu os tomo sobre mim. Tem confiança e volta comigo. Meu fiel amigo Éfrem está inconsolável por tua causa e incessantemente reza por ti. Afasta de ti a desconfiança e o desânimo. Todos nós somos pecadores, todos podemos cair, pois grande é a nossa fraqueza. Pede a Deus perdão. Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta. Maria, animada por essas palavras, prometeu ao tio obedecer-lhe em tudo e voltou com ele. 15 anos viveu ainda na solidão, entregue à obra de penitência. Dia e noite chorava sua infidelidade. Deus lhe perdoou e glorificou-a com o dom de milagres. Teve morte edificantíssima. Santo Éfrem, que a viu morta, afirma que
que o rosto da penitente tinha esplendores sobrenaturais e que não havia dúvida que um coro de anjos levara ao céu aquela alma bendita. 5 anos depois morreu também Abraão. Sabendo doente de todos os lados, afluíam as multidões para receber a bênção do santo servo de Deus. O túmulo tornou-se-lhe glorioso. Só pelo contato com as roupas de Abraão, muitos doentes readquiriram a saúde. Assim escreve Santo Éfrem, que foi testemunha ocular de todas essas coisas. Reflexões. Tolo aquele que se mete no ermo, tolo quem foge da sociedade. Tolo quem outra coisa não quer fazer senão rezar e penitenciar-se. Assim o mundo chama os que se separam dele, que não o acompanham nas vaidades, loucuras e empreendimentos. Jesus Cristo na face, na apreciação do mundo, sempre será um louco. Loucos, porém, são os que seguem o mundo e se declaram seus discípulos. Louco não é Cristo, nem são loucos seus amigos e discípulos. Pois que, sendo a felicidade a aspiração suprema do homem, são eles que estão no caminho certo de encontrá-la. Só quem não conhece, quem ainda não experimentou a doçura que há no convívio com Cristo, longe do mundo, só quem não experimentou ainda o consolo que sente a alma, depois de ter entregue a obra de penitência e mortificação. Só quem não saboreou a delícia que há na meditação da vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos íntimos colóquios do Divino Esposo com a alma que o procura. Pode chamar de loucura o serviço de Deus na solidão, no claustro, longe do mundo. Verdadeiros sábios eram os eremitas, porque compreendiam onde se encontrava a felicidade e, emancipando-se com o espírito do mundo, diziam-lhe adeus e, como Santo Abraão, armavam sua tenda no deserto. Felicidade maior não pode haver neste mundo do que aquela que sente o pecador. Depois de uma confissão bem feita, depois de ter decidido abandonar as sendas do mundo, que são as do pecado, do desassossego, da infelicidade. Como me senti feliz quando pude atirar para longe as delícias enganadoras e prazeres vãos do mundo. Entretanto, a separação dessas coisas pareciam-me antes impossíveis. Santo Agostinho.